sabia que abandonar o lar ou ser infiel pode trazer uma série de consequências jurídicas? Se você nunca ouviu falar sobre o assunto, ou se já ouviu e quer saber mais a respeito, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Gabriela Prado, eu sou advogada aqui do escritório ACP e atuo na área de família. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto polêmico que é a infidelidade, é importante a gente falar um pouquinho sobre o abandono de lar. Aquele crime previsto no Código Antigo não existe mais, tá, gente? Então, atualmente, não existe perda de direitos pelo abandono de lar. Antigamente tinha essa questão, né? Saía de casa, perdia direito à guarda dos filhos, perdia direito aos alimentos, perdia direito a patrimônio. Isso acontecia muito, mas hoje em dia não tem mais isso. E mesmo depois de tanto tempo da revogação do código, ainda tem gente, principalmente os mais antigos, né? As pessoas mais idosas, me perguntam, doutor, o que acontece se eu sair de casa? Precisa fazer boletim de ocorrência? Não precisa fazer boletim de ocorrência. Fica tranquilo, se a convivência com seu marido, com a sua esposa está impossível, pode sair de casa de cabeça limpa, que isso não vai trazer nenhum prejuízo. Mas cuidado, tá, gente? Porque assim, não traz prejuízos patrimoniais, mas ela causa um efeito que é o uso capião familiar. Então, aquele cônjuge que abandona o lar ininterruptamente por 2 anos, perde em proveito do cônjuge que permaneceu na casa os 50% daquela casa, tá bom? É uma punição que o código dá, mas tem uma série de requisitos, eu não vou me estender sobre esse assunto, pretendo fazer um vídeo exclusivamente sobre o uso capião familiar para não ficar muito extenso, tá bom? Então, qual que é a dica? Saiu de casa, já entra com ação de divórcio. Procura um advogado e já entra com ação de divórcio para não ter nenhum efeito, nenhum prejuízo jurídico da saída do lar, tá bom? Agora, voltando a falar da infidelidade, né, que é um assunto bastante polêmico atualmente, sempre foi, aliás, primeiramente a gente precisa saber que existem deveres do casamento, né? Muita gente não sabe, mas eles estão previstos em lei, certo? É a coabitação, a assistência mútua, o respeito e a consideração mútua e a fidelidade. Aqui a gente vai falar especialmente da fidelidade. O que acontece se eu for infiel? O que acontece com o outro se ele for infiel comigo? O primeiro efeito jurídico aqui, gente, é a perda do direito ao uso do sobrenome. Aí você vai falar, doutora, mas não interessa mesmo o sobrenome. Tudo bem, gente. Atualmente isso vem caindo em desuso. Muitos casais vêm optando por não utilizar o nome do outro para não ter aquele problema de muda a documentação, depois muda de novo. Então isso vai acabar perdendo eficácia. Mas antigamente isso tinha um valor social, uma cultura em relação ao sobrenome, né? Era chique ter o nome do marido e tudo mais. Muitos médicos utilizavam. Muitos médicos aqui em Guará, eu conheço inclusive, que utilizam o nome do marido. Então a traição, ela faz o quê? Ela faz a pessoa perder o direito ao sobrenome e consequentemente até a perda da personalidade, né? Porque muitos são conhecidos por aquele sobrenome. O segundo efeito é a perda do direito aos alimentos sociais. O que são alimentos sociais? Isso tem a ver, gente, com pessoas com classes mais elevadas, né? Às vezes uma pessoa mais simples casa com uma mais rica e a hora que separa existe uma ruptura, uma quebra, uma diferença ali na situação financeira de ambas, né? Então, desculpa, de ambas não, da pessoa que tinha a situação mais simples e ela acaba ficando... Antigamente ela vivia uma vida muito boa e agora ela tem que viver com salário mínimo, por exemplo. E isso não é justo, né? Então a justiça manda aquela pessoa mais rica pagar para mais simples um valor de alimentos sociais. E com a traição, ela perde esse direito aos alimentos sociais. Ela não perde direito aos alimentos necessários, que é o que ela precisa para sobreviver. Mas ainda assim, se aquele cônjuge que foi traído entrar com uma ação de indignidade em face da pessoa que traiu, ela vai perder direito a qualquer tipo de alimentos, tá? O terceiro efeito é a perda do direito a ingressar com a ação de uso capião familiar, que é aquele que eu falei antes. O quarto e último efeito é o dano moral. Gente, a pessoa que trai tem que tomar muito cuidado, porque se isso trazer algum prejuízo, né, trouxer algum prejuízo na honra objetiva da pessoa, em relação à sociedade e tudo mais, isso pode sim fazer com que a pessoa que traiu seja compelida a pagar um dano moral para a pessoa que foi traída, tá bom? E tudo isso que eu falei, gente, todos esses efeitos, tudo isso, ele se aplica também ao Instituto da União Estável. Então, se você convive com o outro como se casado fosse, isso também se aplica, tá? A fidelidade é um dever, ela está estabelecida no código e todos têm que
contribuir para essa relação, correto? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.